aqui é o cara da luva de predeiro, receba! Sim, sempre bem-vindo ao canal Futimolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Gostaram da intro aí? Bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar aí que o dinheiro da 777 Partners já pingou na conta do Vasco. O Vasco começou a regularizar aí os salários atrasados que estavam de jogadores e funcionários. E também o Vasco mandou representantes como o Carlos Roberto Osório e o nosso Carlos Brasil aí em reunião para a FERJ para poder estar discutindo os lances polêmicos de arbitragem do Clássico. Ontem contra o Flamengo, o Vasco levantou um dossiê e fez uma divulgação, inclusive já da reunião que ocorreu com a FERJ hoje na parte da tarde. E também nós vamos trazer ainda alguns detalhes importantes do jogo contra o Flamengo, beleza? Eu vou chamar a vinheta aí e após a vinheta eu trago para vocês mais informações. Receba que o Futimolaço Podcast está entrando no ar. É o Futimolaço Vasco, o podcast é amanhã com o Fábio Azevedo, já adianta. Roda a vinheta aí. Agora que a vinheta já rodou, vou pedir para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, vamos começar o vídeo aí com a informação que divulgou os companheiros do Globoesporte.com, que já no final da sexta-feira passada agora, o dinheiro caiu na conta do Vasco da Gama, exatamente uma semana depois da 777 Partners fazer a transferência. Lembrando que uma transação internacional não é igual o Pix, que o dinheiro cai de imediato, ainda mais no tamanho do valor, né? Foram 70 milhões e tivemos o feriado do Carnaval, segunda, terça, quarta-feira, então por isso o dinheiro caiu só no final da última sexta-feira, beleza? E como eu informei para vocês na introdução, segundo o Globoesporte.com, o Vasco já está regularizando os salários atrasados e vai utilizar esse dinheiro para poder pagar fornecedores que estão em atraso e algumas outras dívidas de curto prazo. Beleza? E bom, uma informação importante, hoje teve uma reunião na FERJ, onde o Vasco mandou representantes para poder questionar a arbitragem de ontem no Clássico contra o Flamengo no Engenhão. Estiveram presentes Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente geral do Vasco da Gama, e também Carlos Brasil, que é o nosso diretor executivo de futebol. Hoje foram lá à FERJ. Inclusive o Carlos Brasil, após a reunião, disse que não gostou da velocidade com que foi decidido o lance do pênalti ali, que foi o lance final da partida. O lance daquele que gerava várias interpretações, porque tinha câmeras de ângulos diferentes. Numa câmera parece que bate na mão, em outra câmera parece que pega só no rosto, porque que foi decidido muito rápido. O Vasco levantou 5 pontos aí que irritaram o Vasco da Gama no Clássico. E eu vou ler para vocês o dossiê e a nota oficial do Vasco a respeito da arbitragem de ontem. Confere aí. Na tarde desta segunda-feira, o Clube de Regatas Vasco da Gama esteve presencialmente na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para tratar dos últimos acontecimentos acerca das polêmicas envolvendo a arbitragem do Clássico contra o Flamengo, disputado no último domingo no estádio Newton Santos. Na reunião, o Vasco foi representado pelo primeiro vice-presidente geral Carlos Roberto Osório e pelo executivo de futebol Carlos Brasil. Os dirigentes foram recebidos por Luiz José Carlos Santiago, presidente da Comissão Operacional de Arbitragem, e Luiz Mairovich, diretor de arbitragem da COAF, e Cláudio José de Oliveira Soares, presidente da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento. No encontro, o Vasco da Gama apresentou seus questionamentos, sobre os quais foram apresentados o material do VAR, relativos ao Clássico dos Milhões. A comissão de arbitragem disponibilizou todos os lances da partida com foco nos 5 momentos que foram motivo de reclamação e protesto por parte dos representantes dos Gigantes da Colina. Cotovelada no Gabriel Peck. No primeiro tempo, o atleta Andrés Pereira do Flamengo deu uma cotovelada no atacante Gabriel Peck. A jogada foi revista pelo VAR, que orientou a não aplicação do cartão vermelho por entender que o lance não caracterizou a ação com força excessiva. Após ter acesso aos áudios da cabine do VAR, apesar da comissão de arbitragem concordar com a decisão tomada,
O Vasco não mudou sua avaliação. Revisando as imagens, o clube entende que o cartão vermelho deveria ter sido aplicado por se tratar de uma agressão clara a seu atleta. Impedimento de Nenê. No segundo tempo, Nenê foi lançado em profundidade e a arbitragem interrompeu a jogada antes dela ser concluída, marcando impedimento duvidoso, com o atleta do Vasco em clara posição de ataque ao gol adversário. Após o lance ser analisado, todos os presentes na reunião concordam que o árbitro e o assistente falharam ao não aplicar o protocolo do VAR, que orienta o prosseguimento da jogada em lances onde o impedimento não está tão claro, para posterior revisão pelo VAR. Falharam o assistente, que levantou a bandeira, e o árbitro, que paralisou a jogada. Outro ponto levantado pelo Vasco na discussão desse lance foi a falta de critério da arbitragem, que em jogada parecida no primeiro tempo pró-ataque do Flamengo, aplicou o protocolo do VAR e deixou o lance seguir. Houve, portanto, uma discrepância grave na postura do mesmo Bandeira. Falta em Andrei na origem do segundo gol do Flamengo. Na origem da jogada que resultou no segundo gol do Flamengo, na revisão de todos os presentes na reunião, houve um erro do árbitro a não marcar a falta em cima do atleta Andrei. Na visão do Vasco, o árbitro deveria ter parado o jogo e marcado a falta, uma vez que não houve vantagem efetiva para o ataque vascaíno. A comissão de arbitragem afirmou que o VAR não poderia interferir no lance, por não se tratar de uma jogada para cartão vermelho, ou que impactou no gol diretamente no gol do Flamengo. A comissão concordou que foi falta em Andrei, considerou erro do árbitro em não marcá-la, mas desconectou esse lance do gol. O entendimento é que a partir do momento que o goleiro tomou posse da bola, outra jogada foi iniciada. Possível pênalti no minuto final do Clássico dos Milhões. No minuto final da partida, na visão do Vasco, houve um erro do VAR, que não analisou a jogada para a revisão do lance polêmico e deu instrução ao árbitro de campo para seguir com o jogo. A decisão foi tomada em poucos segundos, algo que não é aconselhável em lances duvidosos, com câmeras que mostram imagens que levam a interpretações diferentes. Era um lance que exigia uma detalhada análise para a tomada da decisão. A comissão de arbitragem, após ouvir o questionamento do Vasco, não se manifestou sobre a velocidade da decisão do VAR, mas entendeu correta a não marcação do pênalti. Tempo de acréscimo. O Vasco da Gama também questionou o tempo de acréscimo dado ao término do tempo regulamentar, especialmente porque tivemos no segundo tempo 10 substituições e 2 comemorações de gol demorada. Situações essas que por si só já ultrapassam em muito o tempo de acréscimo dado pelo árbitro. O Vasco da Gama viu uma pressa injustificada do árbitro em encerrar a partida. O Vasco da Gama expressou a sua indignação com relação às questões relatadas acima que tiveram influência no resultado e aguarda providências efetivas para que tais erros não voltem a ocorrer. Bom, galera, e para finalizar o nosso vídeo, eu vou trazer para vocês o Zé Ricardo trazendo mais alguns detalhes importantes de coisas que aconteceram ontem no Clássico. Primeiro, a metade do primeiro tempo do Vasco foi muito, mas muito ruim. O Vasco começou a melhorar dos 25, 30 minutos da primeira etapa em diante. O Zé Ricardo foi questionado do porquê desse começo de jogo muito ruim do Vasco e se não for uma estratégia dele trazer o time do Flamengo para cima do Vasco de maneira excessiva e se isso não é perigoso. Segundo ponto também perguntado na entrevista coletiva foi a substituição de Gabriel Peck. Por que ele, Zé Ricardo, tirou o Peck e também se foi pensando já no jogo de quarta-feira, que tem jogo da Copa do Brasil. Ele foi poupado, por isso não jogou o jogo inteiro. Por outro lado, levanta-se uma dúvida aí. Se foi poupando, ele tirou o Peck, que é novo, tem 21 anos de idade. E o Nenê, que tem 40 e jogou o jogo inteiro? A conta bate? Realmente, os primeiros minutos a gente sabe que o Flamengo começa sempre muito forte, né? Então, acabamos tomando um gol numa bobeira, perdemos uma bola no meio de campo, houve o cruzamento, a gente estava absoluto nessa bola, o Thiago na mão do Thiago, acabamos nos precipitando e dando o escanteio, e acabou que no bate e rebate do escanteio, na primeira bola, houve uma bola alçada dentro da nossa área e tomamos o gol. Mas eu entendo que depois dos 20, 25 minutos nós começamos a assar os passes por dentro e conseguimos jogar. E todas as vezes que conseguimos jogar, chegamos ali próximo de finalizar, tanto com os cruzamentos ali do Riquelme e do Edmar, como também das bolas que a gente estava tentando ao Nenê e
ao Getúlio. Segundo tempo, realmente melhoramos, sabíamos, tentamos mudar algumas coisas no vestiário, eles entenderam que a gente poderia jogar um pouco mais no campo do Flamengo, mas como tu falou, a equipe do Flamengo, além de uma equipe muito talentosa, é uma equipe experiente, né, e soube diminuir a velocidade do jogo nos momentos certos, naqueles momentos que nós tivemos melhor. Infelizmente, ao final do jogo aí a gente teve a chance de empatar. Sim, você está certo, a gente fez essa leitura durante esses 2 dias apenas que tivemos de preparação. Nós preparamos o John para jogar o final do jogo. O John Sanches é um jogador de muita potência, em espaços de aceleração. Ele teve alguns problemas para entrar em forma, mas agora está totalmente em forma. O Peck é um jogador muito jovem ainda, que está se formando também na sua compleição física. Trabalha em espaços longos, com muitos piques também. A preocupação é sempre para a gente ter ele sempre 100%. Sabemos que ele foi importantíssimo nesses primeiros jogos e certamente vai ser importante do resto do ano. E a gente já tinha planejado essa substituição com o Joe fazendo a faixa direita do campo, com o Figueiredo aqui pela esquerda, para a gente jogar nas costas da defesa do Flamengo. A gente entendia que assim a gente teria chance para conseguir a vitória. Acho que foi tudo planejado, independente do que a gente, no resultado final, eu só tenho que parabenizar porque eles cumpriram, é aquilo que a gente sempre fala. A gente tem um plano, fica muito mais fácil para a gente chegar ao nosso objetivo, e quando a gente sai do nosso plano, as coisas complicam um pouquinho mais. Então, o clube a equipe toda está de parabéns, e nos prepararmos agora para esse jogo tão difícil que vai ser lá na Bahia e tentar trazer essa classificação para a segunda fase. Bom, galera, é isso. O cara da Luva de Pedreiro é sinistro. Esse vídeo aqui foi uma espécie de uma homenagenzinha a ele aí, beleza? Muito sucesso, Irã. Que Deus te abençoe e o céu é o limite. E quanto mais longe você for, pra gente como vascaíno é interessante, porque é mais um vascaíno fazendo sucesso hoje, levando a Cruz de Malta para os 4 cantos do planeta. Casimiro, o Whindersson Nunes e agora o cara da Luva de Predeiro. Receba, que o Vasco da Gama é muito sensacional, como ele mesmo diz. É isso. 1, 2, 3, o Timolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais tão bruto. Valeu, fui. Sim!